Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Queremos saudar a todos os nossos irmãos, diletos internautas, ouvintes da nossa rádio, web, do portal ADSMC. Queremos saudá-los com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom poder voltar a estar com vocês em mais um programa voltado para a Escola Bíblica Dominical. Esse programa que tem incentivado a muitos alunos, professores, a se dedicar a aprender mais da Palavra de Deus, e isso através da nossa Escola Bíblica Dominical. Olha, hoje nós estamos em um tema por demais sugestivo, um tema ético, falar sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Falar de feto, falar de aborto, falar da vida, né? É falar de um tema ético, um tema bíblico que nós precisamos sempre voltar a refletir sobre ele, porque estamos vivendo em um tempo em que as legislações estão querendo tornar o inverso, né? O oposto da vida é o aborto. Tornar o aborto legalizado, legal. E nós que somos defensores da palavra de Deus, temos a nossa opinião, a nossa definição à luz da Bíblia, e não podemos assim aceitar, né? Então vamos falar sobre isto, né? O que as legislações estão querendo colocar diante de nós. Vamos falar aqui de o que a Bíblia diz sobre o aborto, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Vamos falar sobre concepções errôneas a respeito desse assunto. Tem pessoas que têm suas concepções equivocadas, e nós precisamos conhecê-las e saber o que a Bíblia diz a respeito. E por último, nós vamos aprender o que a Bíblia diz sobre a vida, qual o valor da vida, a luz da palavra de Deus. Então fique conosco, nos minutos que se seguem, nós vamos estar meditando neste tema. É a nossa lição de número 5 para a nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ouvir um número musical na voz do Vitorino Silva, Salmo 139, e enquanto esse louvor está sendo executado, então você vai estar notificando esse endereço eletrônico, compartilhando com seus amigos das redes sociais, não é? Para que eles também sejam abençoados com a meditação na palavra de Deus. Então vamos aí, Salmo 139, um louvor para a glória de Deus, e já voltaremos. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor,
me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu 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 me sondas. 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 Eu sei que tu me sondas. Aleluia! Que maravilha servimos a um Deus que nos sonda, que nos conhece. Isso é um privilégio, conhecê-lo e ser conhecido por Ele. Bem, meus amados, agora queremos chamar a sua atenção para a leitura de um texto bíblico. Está em nossa lição bíblica, o texto em São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 33, que nos diz: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amados, esse texto bíblico já vem nos falar a respeito da onisciência do nosso Deus. Ele sabe todas as coisas, nos conhece desde o ventre materno. É importante você observar esta visitação do anjo Gabriel a Maria. Quanto detalhe temos nesse texto que comprova a sabedoria, a ciência, a presciência, a onisciência do nosso Deus. Olha, Gabriel é enviado por Deus a uma cidade. Deus conhece o lugar, né? Conhece a cidade da Galileia, da região, cidade chamada Nazaré. O Senhor conhece o lugar. Diz que o anjo é enviado a uma virgem desposada
com um varão, cujo nome era José. Então, olha os detalhes que o Senhor conhece, né? Sabia que aquela jovem era virgem, né? O nome dela era Maria, o Senhor também sabia, né? E diz que o anjo, entrando ali onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Então veja bem, todos esses detalhes mostram a onisciência de Deus, né? E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, considerando: que saudação seria esta? E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás. Olha que o Senhor vê tudo, vê o oculto, né? Vê o ventre materno. Em teu ventre conceberás e terás à luz um filho. E até o nome já estava decidido, determinado, escolhido, né? O nome do menino será Jesus. Este será grande. Tudo dentro do plano de Deus, dentro da onisciência de Deus. Este será grande, né? Será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha, irmãos, coisa que isso ainda vai acontecer ainda no milênio, quando Jesus vem reinar sobre o trono de Davi. Mas o nosso Deus sabe tudo, Ele é onisciente, sabe passado, presente e futuro. E o anjo Gabriel já dizia a Maria esses detalhes, esses segredos. Disse: olha, esse menino reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Estou lhes trazendo de início esse breve comentário na leitura bíblica para lhe mostrar a onisciência de Deus, sim, para lhe mostrar que Deus nos conhece desde a concepção, ou melhor, desde antes de sermos gerados. Você nem era feto ainda, nem era embrião, e Deus já sabia que você ia nascer, você já estava no plano de Deus. Deus já sabia de detalhes da sua vida. Por isso, no Salmo 139, o salmista disse: tudo já estava escrito no teu livro. Os meus ossos ainda estavam informes, e tudo o Senhor já sabia. Então, queridos, partindo desse pressuposto aqui, nós vamos dissecar aqui esse tema, a dessacralização da vida no ventre materno. Olha, é muito importante isso aqui. Dessacralizar, né? Fazer perder o caráter sagrado. Que coisa terrível, né? Dicionário online de português define dessacralizar como secularizar, desmistificar, fazer com que algo deixe de ser considerado sagrado, divino, inviolável. Então, que aqueles que defendem a ideologia do aborto, né, estão querendo fazer é exatamente isso, é dessacralizar, é desmistificar aquilo que é divino, aquilo que é sagrado, né? O aborto é formado por dois vocábulos: ab, privação, e ortos, nascimento. Então, o aborto nada mais é senão a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Algumas literaturas identificam o aborto como feticídio, cujo significado é a morte do feto. Veja que coisa terrível. O verbo abortar, do ponto de vista médico, significa expulsar naturalmente o feto ou retirá-lo por meios artificiais. Por isso que o aborto ele é chamado de feticídio, que significa crime, no qual, através do aborto provocado, ocorre a morte do feto, que se presume com a vida. Então essa lição ela é uma lição ética, moral, bíblica, escriturística, que vem exatamente mostrar para nós que o que está acontecendo nos últimos dias é antibíblico, né? É antibíblico. A dessacralização da vida, né? Apoiar o aborto, né? Apoiar projetos contra a própria vida. Então, nós como cristãos precisamos ter uma posição definida a esse respeito. Esse assunto sabemos que é polêmico e é, por demais, antigo, discutido desde as mais antigas
civilizações, no Código de Hammurabi, lá pelo ano, o século XVIII a.C., já aplicava castigo severo para quem induzisse um aborto, né? Então, já existia, né? Já existia essa questão desde o Código de Hammurabi. E aí vem outras épocas, como a época de Hipócrates, aquele médico grego lá do quarto século antes de Cristo, né? Também ele se opunha ao aborto, né? E nós vamos vendo que essa questão chegou até os nossos dias sem uma solução definida pela sociedade. Mas nós, cristãos, repito, precisamos ter a nossa posição definida, tá certo? O que é que a Bíblia diz sobre o aborto? A vida humana é sagrada. À luz da Bíblia, a vida humana é sagrada e trata-se de um ato criativo de Deus. Foi Deus que criou a vida. Lá no Gênesis, o livro das origens, diz que foi Deus que criou a vida, né? Foi Deus que gerou o homem, né? O princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana. E isso é algo inviolável, é um direito que o indivíduo tem à vida. À luz da Bíblia, nós encontramos que é exatamente isto, né? A militância ideológica não reconhece que a sacralidade da vida está atrelada à santidade da vida, ao sagrado, né? À criação, à instituição divina. Mas essa falaciosa distinção condena o homicídio de criança já nascida, né? Defende o assassinato de crianças no ventre da mãe e vai por aí afora. Então, como cristãos, nós não apoiamos a dessacralização da vida. No Antigo Testamento, o aborto era tratado de uma forma terrível. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Está lá em Êxodo 21, 22, 23. Né? Então a Bíblia está cheia de recomendações a esse respeito. No Novo Testamento também, Jesus ratifica, né, o 6º mandamento: não matarás. Não matarás. E abortar é matar, é tirar a vida, né? Então a Bíblia vai de encontro a isso. Paulo diz que uma das características do ser humano entregue ao pecado é que ele pode se tornar uma pessoa sem afeição natural, né? Sem afeição natural. Lá, segundo a Timóteo 3, né, Paulo diz sem afeto natural. Romanos 1,31 diz sem afeição. O que é sem afeição natural? É sem amor à vida, sem aquele amor tradicional, né, à família, tá certo? Pai a filho, filho aos pais e assim por diante, né? E na história da igreja nós vemos que sempre isto foi questionado. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, a igreja que reconhece a palavra de Deus como inspirada, né? Palavra de Deus, como disse lá Paulo escrevendo a Timóteo, né? Essa palavra é inspirada, é o telpneus, quer dizer, soprada por Deus. Toda a escritura inspirada por Deus é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir. Então, quem reconhece isto, né, a inspiração plenária da Bíblia, não vai aceitar ideologias que defendam o aborto. Tá certo? Nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos ter sempre pessoas nos criticando, mas é que a igreja não abre mão da palavra de Deus. A igreja de Jesus, ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é inspirada pelo Espírito Santo. E nós não vamos deixar de acreditar numa palavra inspirada pelo Espírito Santo para crer em ideologias humanas, a maioria delas sem comprovação, né? Então o aborto está aí presente na história, né? Nos ensinos. A gente pode ver em todas as épocas houve polêmicas a esse respeito, né? No tempo de Agostinho de Hipona, né? Os teólogos Jerônimo de Estridão, Tomás de Aquino, sempre eles consideravam um pecado grave interromper a gestação. Em toda a história foi assim. Os teólogos, os estudantes da palavra de Deus nunca aceitaram isso, né? E nós sabemos que há concepções erradas a respeito de fecundação, de embrião, de feto, né? Claro que são nomes de etapas da gestação, né? Mas que a gente vê que os cientistas se confundem
Né? Quanto aos cientistas, muitos concordam que a vida tem um início na fecundação. Né? Quando o espermatozoide, o gameta masculino, se une ao óvulo, ao gameta feminino. Muitos cientistas creem. A partir daí já tem vida. Né? Se fundem aí, né, os gametas, gerando a nova célula chamada zigoto. Então, se já é um zigoto, se já é um feto, né, já tem vida, já foi fecundado, né, já tem o DNA, já tem marcas indeléveis do pai e da mãe, tá certo? Então, esses cientistas que assim creem, né, eles, por certo, já vão estar nos ajudando a acreditar que não se pode interromper a vida humana no ventre, porque seria morte, seria matar, e a Bíblia diz, não matarás, tá certo? De fato, o homem, desde a fecundação, não é apenas uma aglomeração de células, como dizem alguns cientistas ateus, não, ali já está, né? Ali já está um ser completo, composto de espírito, de alma e de corpo, tá certo? Então, nós precisamos estar seguros do que diz a palavra de Deus e não vamos abrir mão, né, nem 1 milímetro para alguém que não queira crer na palavra do Senhor. Né? Olha, Zacarias 12:1 diz assim, olha, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, a Bíblia está sendo clara aqui, dizendo que o espírito do homem é formado ainda dentro do ventre. O ser ainda é zigoto, ainda é gameta, ainda está em fecundação, em formação, mas ali já está impregnada a marca, a imagem de Deus, espírito, alma e corpo. Glória seja dada o nome do Senhor. Então, o feto não é plenamente humano, diz alguns. O feto não é plenamente humano. Isso é uma definição errada, antibíblica, né? São os pró-abortos que dizem isso, né? Que o feto não é ainda uma vida plena. Já é sim. Já tem espírito, já tem alma, o corpo já está se formando. Então, já tem a marca de Deus ali. Deus já está acompanhando. Deus já está com um plano formado. Interromper isto seria interromper o plano de Deus. Olha o que diz o Salmo 139, a gente acabou de ouvir este belo hino aí cantado, dizendo que Deus nos sonda, que Deus nos conhece. E aqui no verso, de número 15 diz assim, ó, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. A ciência diz que o corpo humano tem 103 ossos. Olha que coisa linda. E o salmista está dizendo aqui, olha, meus ossos não te foram encobertos. Deus já via os ossinhos lá no ventre materno. O verso 13 ainda é mais forte. Ele, possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Entreteceste-me não é entristecer, é entretecer. Este verbo aí no original quer dizer exatamente feto em formação. Quer dizer exatamente que como uma mulher pega uma peça de linha e vai ponto a ponto formando o tricô, Deus nos possuiu lá no ventre. Deus nos guardou, nos preservou. Ora, se Deus já preservava você, a mim, quanto de nós que houve investida para que a nossa vida fosse tirada, mas Deus já nos entretecia, já nos guardava, já nos protegia. Olha o verso 16, os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe. Você nem tinha forma ainda, mas Deus já lhe via. Os olhos de Deus são penetrantes, Deus é onisciente, é onipresente. Não crer nisto aqui é não crer nos atributos morais de Deus.
Não tinha raio-x ainda, não tinha ultrassonografia, não tinha ainda ressonância magnética, mas Deus já era Deus. O salmista aqui já diz: aos teus olhos me viram, meu corpo ainda estava informe. No teu livro todas estas coisas estavam escritas. Então, quando a vida é gerada, Deus já tem um plano. Deus tem um plano na sua vida, meu irmão. Deus tem um plano na sua vida, meu amigo. Você que ouve esse programa, esta mensagem, saiba que você não é como um inseto, como um animal irracional. Não, Deus lhe deu livre-arbítrio, Deus lhe deu razão, raciocínio, porque Ele tem um plano na sua vida. Glória a Deus. Ele tem um projeto. O inimigo quer rasgar esse projeto. O inimigo quer exatamente destruir o plano de Deus. Mas lembre de Jó 42:2, quando Jó disse: eu bem sei, Senhor, que tudo podes, tu és onipotente, tu tens todo o poder e nenhum pensamento teu, nenhum plano teu pode ser impedido. Aleluia. Creia no plano de Deus sobre a sua vida. Então, queridos, não podemos aceitar essas ideologias. O feto não é plenamente um ser humano. Isso é conversa de quem não conhece a Deus, de quem é ateu, né? De quem descrê da sua própria incredulidade. Tá certo? O feto não tem alma. Quem foi que ele disse que o feto não tem alma? Ah, mas eu que penso assim, minha ideia é assim. É a sua ideia. Mas nós não estamos aqui para defender ideias, nós estamos aqui para crer na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é clara, né? Ela nos dá segurança a respeito disso. Tem outros que dizem: a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Quem disse? Quem lhe deu esse direito sobre o seu próprio corpo? O movimento feminista tem esse negócio: meu corpo, minhas regras, quem manda no meu corpo sou eu. Não. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você não manda no seu corpo, você não faz o que quer do seu corpo. Seu corpo pertence a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Existem tantas ideologias. O aborto é justificável. Cada um que procura defender suas ideias. É claro que o aborto é proibido no Brasil apenas com exceções quando há risco à vida da mãe. Quando a gravidez é resultante de um estupro e se o feto não tiver cérebro. A anencefalia, né, como é conhecida. Anencefalia. Nestes 3 casos, permite-se a mulher optar por fazer ou não o aborto. Então são casos aí a se pensar, né, a se analisar. Uma mulher que foi estuprada, né, um feto gerado, né, com anencefalia, isto é, sem o cérebro, né, a vida da mãe está correndo risco, né? São fatos que a gente também não vai ignorar, que se mereça uma análise, mas sempre observando o que diz a palavra de Deus, sem desprezar, né, os princípios da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus tem muita coisa a respeito da vida humana, é um dom de Deus. Olha que princípio lindo. A vida humana é um dom de Deus, a vida é um dom de Deus. O feto tem vida e Paulo diz assim, é Deus quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Está lá em Atos 17:25. Se Deus dá a vida, só Ele pode tirar a vida. Essa é a concepção bíblica, né? À luz da Bíblia, a vida humana é sagrada. Foi gerada por Deus, é sagrada aos olhos de Deus. A vida humana deve ser respeitada, protegida. Está aqui na palavra, não matarás. Êxodo 20:13. Está na palavra de Deus. Então, amados, enquanto as legislações estão aí buscando legalizar a prática do aborto, essa lição vem para mais uma vez fortalecer o nosso ideal de que nós somos defensores da vida. Deixa que alguém defenda a morte. Nós somos defensores da vida. Nós lutamos pela vida. Tá certo? Nós cristãos permanecemos sobre a égide da palavra de Deus. Nosso código de conduta imutável e absoluto, nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E nós vamos continuar com a palavra de Deus. Somente Deus que criou o homem é quem tem o direito de tirar a vida.
Deus te abençoe, Deus te ajude, que essa palavra desça ao seu coração, você abra seu coração, pois está escrito: eis que estou à porta e bato, e a chave do coração está do lado de dentro, como dizia certo escritor. A maçaneta é pelo lado de dentro, só quem abre é o seu dono. Abra seu coração, deixa essa palavra entrar e você vai ser mais um defensor da vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos ouvir mais este belo hino e já voltaremos para orar com você e por você. Vendo tudo bem e mal, é na dor que Ele cura o meu pesar, pra provar sua fidelidade. É seu jeito da minha necessidade. O meu Deus sempre estará aqui pra provar sua fidelidade. Fidelidade, sua fidelidade. Cada passo em meu caminhar, a tua mão sempre me guiará pra provar sua fidelidade. Fidelidade, sua fidelidade. Profunda e tão real em minha vida e caminhar, me basta a sua fidelidade, me basta a sua fidelidade. Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Senhor, fiel a mim.
Glória a Deus, grande é a sua fidelidade. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, queremos agradecer a Deus, agradecer ao Jair Eugênio que está ali conosco do outro lado, presbítero Gileade, que acaba de chegar, vai estar conosco aqui na vigília, e nós vamos estar orando por você, não é? Orando para que Deus lhe abençoe, lhe ajude, que essa palavra possa penetrar no seu coração. E quem sabe, pessoas amigas que estão aí no seu trabalho, e ligaram aí o seu rádio, ligaram no portal, no YouTube, né? Estão acompanhando o programa, pode ser a hora da sua decisão. Entrega a tua vida a Cristo. Tua vida está nas mãos do Senhor. Ele tem plano e o plano do Senhor não pode ser impedido. Vamos orar a Deus, Gileade. Vamos apresentar a Deus toda essa gente que está nos acompanhando, orar pela escola dominical, por todos aqueles que servem ao Senhor na nossa escola bíblica, e que no próximo domingo tenhamos uma escola abençoada. Oremos, presbítero Gileade. Nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de proclamarmos, Senhor, a Tua palavra. Tua palavra, Senhor, que é lâmpada, Senhor, para as pessoas. Tua palavra que é luz, ó Deus, nas trevas. Pai santo e justo, nós somos gratos, ó Deus, por o Senhor ter nos escolhido para proclamarmos a Tua palavra, Senhor. Essa pessoa, Senhor, onde ela estiver, que o Senhor possa estar tocando nela, ó Deus, alcançando ela, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, convencendo ela, Senhor, do pecado, ó Deus, da justiça e do Teu juízo, que ela possa, ó Deus, se voltar para Ti, reconhecer a Ti como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pai santo e justo, continua abençoando, Senhor, as escolas bíblicas dominicais, ó Deus, de todo o nosso Brasil, ó Deus. Continua abençoando esse trabalho, ó Deus, que é a maior escola do mundo, ó Deus. Essa agência, ó Deus, de proclamar, ó Deus, a Tua palavra. Essa agência, ó Deus, de proclamar, ó Deus, aquilo que há de mais precioso no mundo, que é a Tua palavra. Pai santo e justo, assim nós te agradecemos por tudo. Continua abençoando o Teu servo, pastor dessa igreja, ó Deus. Continua usando ele, Senhor, para a nossa igreja, para o nosso estado, para todo o Brasil e o mundo. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, não é? E nós louvamos a Deus, agradecemos por sua audiência, que onde este programa chegar seja bênção para a sua vida. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude, e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.